Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar o mais breve possível 40 mil. Eu conto muito, com a sua ajuda. Nesse vídeo, iremos atualizar para vocês sobre a situação envolvendo Felipe Coutinho, a situação envolvendo também o novo diretor de futebol do Vasco da Gama, Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. Além, é claro, de falar sobre um oferecimento de um jogador que é fora de série e que atua no futebol italiano. É um jogadoraço que pode estar chegando para o Vasco da Gama de forma livre. Tudo isso você vai entender aqui em nosso vídeo, mas é muito importante você também acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo de nosso canal, para você ficar ciente de todas as notificações que todo vídeo que a gente postar, você vai estar aqui presente no React do Futebol. E, cara, te falar um negócio, hein? O noticiário do Vasco da Gama tá pegando fogo, meu parceiro. Então é muito importante você ficar ligado. E vamos para as notícias agora, para você ficar ciente do noticiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Diretor do Vasco da Gama, preste atenção. Márcio Martins falando sobre o Marcelo Santana. Olá, Baran, grande abraço para você. Falar de Marcelo Santana, para quem está na Bahia, é fácil porque todos conhecem, né, a trajetória recente dele. Ele é um dirigente jovem que assumiu o Bahia entre 2015 e 2017 como presidente, mas antes disso sempre foi um jornalista, né, esportivo, torcedor do Bahia, e do nada ele caiu de paraquedas na presidência do clube. Eu explico como é isso. O Bahia passou por um momento de intervenção, vinha de gestões muito ruins, pífias, e no momento em que buscaram candidatos, né, para concorrer a uma eleição que estava muito polarizada com pessoas da oposição e que não representavam o grupo que tinha tomado o poder no Bahia judicialmente, e ele apareceu como um nome leve, uma solução para ganhar as eleições, e qualquer um que fosse colocado naquela ocasião, depois de uma intervenção, depois do Bahia passar por muito problema, aquele grupo que tomou o Bahia na justiça poderia eleger uma pedra, né? E quem foi eleito foi Marcelo Santana. Ele era muito criticado, né, pela torcida, porque era um jornalista, mas naquele momento ele teve o apoio do sócio e acabou sendo eleito, presidiu o Bahia de 2015 a 2017, conquistou na gestão dele um campeonato baiano, uma Copa do Nordeste, mas na gestão ele realmente não se notabilizou por grandes contratações, por uma gestão assim que pudesse ser elogiada pelo seu torcedor. Tanto que não continuou no Bahia, e ao sair do clube, junto com o Marcelo, né, que era o diretor financeiro do clube na época, eles colocaram a empresa e resolveram agenciar jogadores de futebol. Ele virou empresário do futebol e técnico de futebol, e fazer negociações, intermediação de jogador de futebol. Não sei por que essa empresa deu certo, não deu, não tenho informações com relação a isso. Ele voltou para ser candidato à presidência do Bahia no ano passado, né, quando já estava o Bahia com o Guilherme Belintani, que já tinha 2 mandatos, o Bahia já estava com o Grupo City, já tinha se transformado na Sociedade Anônima do Futebol. Ele se candidatou e o grupo que estava presidindo o Bahia ficou contra o Marcelo Santana, e grande parte da torcida também contra, porque a grande problemática da eleição foi: ora, você é empresário de jogador de futebol e você vai comandar o Bahia? E aí, durante a campanha, veio uma declaração que pegou muito mal, né? O Bahia não estava bem, o Bahia, primeiro ano da SAF, estava praticamente caindo para a segunda divisão e só se safou na última rodada contra o Atlético Mineiro, que o Bahia ganhou e o Santos perdeu do Fortaleza, e o Bahia conseguiu se safar da segunda divisão. E naquele momento de crise, o Marcelo Santana, para ganhar a eleição, tinha 3 ou 4 outros candidatos no ano passado, ele saiu com uma informação de que teria votado contra a formação da Sociedade Anônima do Futebol com o Grupo City. Isso caiu como uma bomba, porque apesar da campanha ruim dentro de campo, houve investimento de mais de 100 milhões. Resultado, ele acabou perdendo as eleições, ele não conseguiu a presidência do clube. Neste período, ele se afastou da empresa para não configurar um conflito de interesses, mas logo depois da eleição, ele voltou a figurar na empresa de atletas, né, de agenciamento de atleta de futebol, atuando como empresário do futebol.
De repente, depois de tudo isso, ele surgiu com o convite e assumiu o Clube de Natal, né? O América de Natal. Ele fez um trabalho desde o início do ano e continua até agora no América de Natal, agora que ele está saindo para o Vasco da Gama. Resumindo, ele aqui na Bahia tem um certo prestígio, mas com minoria da torcida, não teve uma situação favorável na última eleição, porque o torcedor realmente preferiu o Emerson Ferretti, que era muito mais confiável, porque tinha muitas informações desencontradas e muitas preocupações do torcedor, do sócio do Bahia, com relação a esse outro ramo de atividade que teria um conflito de interesses do Marcelo. Bom, vamos falar do Felipe Coutinho? Eu falei em várias oportunidades que o Felipe Coutinho iria reestrear com a camisa do Vasco diante do Corinthians no Maracanã. E que o jogo seria no dia 11 ou no final de semana seguinte. Mas isso não vai se confirmar. E eu vou explicar por quê. O jogo Vasco Internacional, ele estava programado para uma segunda-feira no dia 8. A janela abriria no dia 10. Felipe Coutinho seria registrado e ele jogaria contra o Corinthians no dia 11, tranquilamente. Mas duas decisões foram tomadas pela CBF, decisões importantes e que mexem diretamente com a estreia do Felipe Coutinho. O jogo do Vasco com o Internacional, ele foi antecipado para o dia 7. Por consequência, o jogo contra o Corinthians do dia 11 foi antecipado para o dia 10. E agora vem um detalhe. Estou mostrando aí os documentos da CBF. Os jogadores serão regularizados somente a partir do dia 11. Embora a janela se abra no dia 10, os registros serão feitos a partir do dia 11, para que não haja um desequilíbrio, uma vantagem para times que vão entrar em campo no dia 11, com os novos contratados. Quem joga no dia 10 ou no dia 9, na mesma rodada, não poderiam se utilizar dos contratados. Então a CBF tomou essa decisão. Jogadores só serão registrados no dia 11, todos só poderão jogar na rodada subsequente. Então, galera, a possível data da volta do Felipe Coutinho a atuar com a camisa do Vasco da Gama, como você mesmo acompanhou o Barão falando, deve ser realmente adiada e o Coutinho deve jogar uma rodada depois. Tem Vasco e Corinthians, até buscar aqui a tabela para vocês, vai ter Vasco e Corinthians e depois do jogo Vasco e Corinthians, o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Portanto, provavelmente pode ser esse jogo ou quem sabe... mas aí ia demorar bastante, né? Vasco e Cuiabá, que seria lá em São Januário a próxima partida. Agora, passar para vocês sobre a situação envolvendo o Roberto Pereira, o Atenção Vascaínos com o Flávio Dias. Passou a seguinte informação que o Roberto Pereira, jogador que é argentino, joga no meio de campo ali, né, aproximadamente como segundo volante, terceiro homem de meio de campo, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. E tudo isso, rapaz, você vai acompanhar aqui agora o Flávio Dias falando. Planejamento de carreira assim. Então esse talvez seja o ponto mais difícil nesse instante. Convencer o atleta a vir para o Vasco dentro de um projeto, dentro de uma necessidade. Vou dar um exemplo, claro. O Vasco recebeu um oferecimento de um jogador de altíssima qualidade. Um argentino, jogador de 33 anos, volante, segundo volante, de nome Roberto Pereira, jogador que é de Tucumã, na Argentina, e que a partir de 1º de julho está livre, jogador que jogou e vem jogando na Udinese, em altíssimo nível, fazia ali uma dupla com o Wallace, o volante que está indo agora jogar no Cruzeiro. Esse jogador foi deixado como opção nessa saída do Pedro Martins, e é um jogador, como eu disse, que está livre, mas não é um jogador barato, é jogador para mais de 1 milhão de salário. Estava jogando na Itália. E um jogador desse não quer saber se o Vasco está bem, se o Vasco está mal, se o Vasco está legal. Não, um jogador desse é profissional. Vai me dar o contrato? Vai ter condição de me pagar? Eu vou, pelo projeto. Roberto Pereira é um jogador que interessa a muitos clubes, tem muita gente interessada nesse jogador, mas tem que se saber qual é a condição do Vasco para entrar
e de cabeça conseguir contratar um atleta desse nível. E tem Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento aí, rapaz, o Flávio Dias falando sobre o Roberto Pereira. Lembrando que a última partida que ele atuou foi frente à equipe do Lecce, na vitória da Udinese por 2-0. Depois ele enfrentou o Empoli, ficou no banco de reservas, não saiu do banco, inclusive. E por último, finalizando a temporada da Udinese, no dia 26/5, ou seja, há exatos 1 mês e 2 dias, ele também ficou no banco de reservas, onde a Udinese enfrentou o Frosinone e venceu também por 1-0. Então, realmente, o Roberto Pereira está há exatamente 1 mês e 15 dias sem atuar com a camisa da Udinese. Se vier para o Vasco, tem que fazer um preparo físico para conseguir atuar, no mínimo aí umas 2 semanas para poder ficar pronto. Então, portanto, essa é a notícia envolvendo o Roberto Pereira. Você acha que seria um bom reforço para o Vasco? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!